Bem-vindos à live de hoje, a minha primeira live aqui nessa rede social. E hoje eu estou aqui porque gostaria muito de conhecê-los, né? Conhecer essa plataforma, essa rede social, conhecer vocês. Quero bater um papo também sobre ansiedade. Então, se você é essa pessoa, né, que sofre com esse sentimento da ansiedade, porque a ansiedade é algo que nos paralisa muitas vezes, né? Na verdade, a ansiedade, ela é natural de todo ser humano, né? Eu tenho ansiedade, vocês que estão aqui me acompanhando, todos têm ansiedade, mas a grande questão é como a gente consegue administrar a nossa ansiedade. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à live. Vamos conversar, quero muito conhecê-los. Vocês podem fazer perguntas também. Quero também tirar dúvidas, né? A Paty tem ansiedade. Eu, neste exato momento, mordendo as bochechas, né? De ansiedade. Gratidão. Eu que agradeço a todos vocês. Foi um susto muito grande, na verdade, né? Acho que não são todas as pessoas que conhecem a minha história. Então faz pouquíssimo tempo que eu tenho essa conta aqui no TikTok. E aí foi quando eu lancei aqui um vídeo, né, sobre as feridas da infância, o quanto nós temos alguns comportamentos, inclusive que são comportamentos que nos dão ansiedade e que elas têm, né, algumas raízes na infância. Boa noite, sofro por conta dessa ansiedade. É isso mesmo. Boa noite, Lu. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar então sobre ansiedade, minha gente, né? Quais são os sintomas, os principais sintomas? Coloquem aqui no chat, quero muito saber a cidade que vocês estão. Qual é a cidade que vocês estão, minha gente? Contem aí pra mim. Para quem não me conhece, eu sou de Londrina, do Paraná. Já morei no Japão, lá São Paulo, Rondonópolis, Mato Grosso, Várzea Grande, Osasco, Londrina também, São Paulo. Sinto muita ansiedade por causa da nossa política. Carapó, Mato Grosso do Sul, Cascavel, olha que legal. Barra Velha, Santa Catarina, Suzano, São Paulo. É de tudo quanto é lugar, né? Distrito Federal. E a ansiedade é algo que acontece com todos nós, né? Praia Grande. Como que a gente pode lidar com a nossa ansiedade, né? Como que vocês costumam administrar a sua ansiedade? Como que vocês conseguem dar conta da sua ansiedade, né? Porque existem formas da gente administrar a nossa ansiedade. A ansiedade, ela não vai embora sozinha, tá? Não vai embora sozinha. Nós precisamos fazer alguns movimentos. Quero muito que vocês cliquem aí no coração se a live começar a fazer sentido para você. Na base do remédio, ó, né, Paty? O remédio, muitas pessoas realmente precisam dessa ajuda, né, medicamentosa para conseguir, de fato, dar conta das suas próprias emoções. Porém, nós precisamos, cada um que está aqui comigo, existe uma causa, né, específica da sua ansiedade. Para cada pessoa, existe essa subjetividade, né? Por quê? Porque cada um tem a sua história de vida, cada um tem as suas próprias experiências. Então, precisamos desenvolver o autoconhecimento, né? Qual que é a base? Qual é a chave, né? Qual é a chave para a gente conseguir dar conta das nossas emoções? É se conhecer. Vocês que estão aqui comigo, vocês acham que vocês se conhecem profundamente? A gente acha que se conhece, porém a gente não se conhece o suficiente.
Então, quanto mais você desenvolve o seu autoconhecimento, mais inteligência emocional você desenvolve. E quanto mais inteligência emocional você desenvolve, melhor você consegue dar conta das suas emoções, como a ansiedade. Sim, só não gosto. Enviou uma rosa, obrigada. Gente, eu não conheço muito bem esses presentes, mas eu agradeço assim do fundo do meu coração. Todos os corações, as rosas, tudo que vocês enviam. Como você disse, eu tenho traumas de infância e algumas situações que aconteceram no decorrer, né? E esses traumas de infância, a gente não tem muita oportunidade para conversar sobre isso, né? Para falar sobre as coisas que aconteceram. E o que acontece ao longo da nossa jornada? O que acontece ao longo da nossa jornada? A gente vai... cada situação desagradável que acontece na sua vida, você vai jogando, é como se fosse sujeiras, né? Entre aspas, para debaixo do tapete. Então você vai jogando cada situação dolorosa, cada situação difícil, cada pessoa que te magoa, você vai ali jogando para debaixo do tapete, né? E quanto mais sujeiras a gente joga para debaixo do tapete, mais ansiedade nós temos, né? Por quê? Porque a gente não tem oportunidade para falar sobre isso, para elaborar as coisas que acontecem na nossa vida. Olá, sejam bem-vindos. Eu tenho uma ansiedade para conversar, fico pensando no que falar. Então, dificuldade na comunicação, né? Para cada pessoa existe uma causa. Eu até separei aqui algumas causas, né, da nossa ansiedade. São várias, né? Existem variados tipos de causas, mas eu separei algumas aqui para vocês se identificarem. Boa noite, sejam bem-vindos. Qual é o sintoma, o principal sintoma que vocês sentem, né? Tipo assim, o que vocês sentem no corpo de vocês que vocês conseguem detectar que vocês estão com ansiedade? Contem aqui pra mim. Eu tenho dificuldade em tomar decisões, né? Falta de confiança. O que é ansiedade, né, minha gente? Ansiedade é medo, é muito medo do que está por vir, medo do que vai acontecer. Ou seja, se a gente tem muito medo no coração, é porque nós não conseguimos confiar na vida e nem confiar em nós mesmas. É como se a gente precisasse ter o controle, né, nas mãos o tempo todo, porque se fugir do nosso controle, eu não consigo dar conta. Percebo quando estou agitada, dá um gelo no peito, dor no estômago, diarreia, falta de ar, preocupação excessiva. Prefiro ficar sozinha, Clarice disse. Dor no peito, falta de ar, sinto que vai acontecer algo ruim. Vocês percebem, né? Os sintomas é medo, né? Muito medo do que vai acontecer, como se a gente não conseguisse dar conta daquilo que vai acontecer. E a gente consegue controlar? Né? A ansiedade, por que a gente tem ansiedade? Porque justamente nós não temos controle de nada. Choro muito, né? A Jaqueline disse. Sinto que estou morrendo. Aí já pode estar entrando no pânico. Já é um nível acima da ansiedade. Obrigada pela rosa. Tenho muitos pesadelos, né? A Clarice disse. São muitos e são sintomas que nos deixam muito, né, agitados, angustiados. É um sofrimento psíquico muito intenso. E como que a gente faz? Por isso que eu sempre falo para vocês, né, a importância do autoconhecimento. Porque quando você se conhece, você se blinda, você se protege antes de você ter essas crises.
você já faz os seus próprios movimentos para você conseguir se proteger dessa ansiedade. Fico pensando muito no problema, né? Olha só como a gente precisa ter esse controle dos nossos pensamentos, porque o que deixa você ansioso, ansiosa, é aquilo que você está pensando, né? É o pensamento que você tem a seu respeito, a falta de confiança de que algo ruim vai acontecer, e algo ruim pode acontecer, né? Pode acontecer na sua vida, pode acontecer na minha vida, mas a gente não tem controle. Como que eu lido com a minha ansiedade? Eu acredito que tudo que acontece na minha vida existe um propósito, né? Eu preciso aprender alguma coisa com isso. Começo a tremer, sinto falta de ar para respirar, eu penso demais. Pensa demais, né? Eu acho que esse é uma das principais características de todas as pessoas. Parece que a cabeça não para. E aí, qual é a consequência do excesso de pensamento? É a insônia. Quem que tem insônia aqui? Dificuldade para dormir. Ou não tem dificuldade para dormir, até consegue dormir. Porém, acorda várias vezes de madrugada. Ou acorda de manhã, tem a sensação que está destruído, não conseguiu descansar porque a nossa cabeça não para. Eu durmo, mas não descanso. Eu durmo até demais. Acordo na madrugada. Então, são tudo sintomas de que a mente não para, né? Ela tá o tempo todo ali trabalhando, pensando, preocupada com as coisas. Acorda acabada, acorda a noite toda, acorda cansado, né? A gente precisa, e é isso que eu queria muito falar para vocês, para que vocês saiam dessa live com esse aprendizado. A ansiedade, ela não vai embora sozinha. Às vezes a gente pensa assim, eu vou ficar aqui quietinha, que amanhã eu vou acordar e vou estar bem. Porém, a ansiedade, ela não vai sozinha. Nós precisamos fazer alguns movimentos para lidar com ela, tá? Por exemplo, quem faz atividade física aqui? Porque nós, seres humanos, a gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa mente e da nossa espiritualidade, né? Para que a gente consiga essa sensação de equilíbrio. Nós precisamos equilibrar o nosso cuidado físico, o nosso cuidado mental e a nossa espiritualidade. Comecei a fazer caminhada, eu tô sedentária. Atividade física é algo que caminha junto com a saúde mental. Nós precisamos movimentar o corpo, não precisa ser aquele exercício físico, né? Intenso. Que seja uma yoga. Yoga eu faço, né? Todas as manhãs eu tenho um ritual matinal. Esses rituais matinais, ritual noturno, são nossos aliados contra a ansiedade, né? Você acordar com calma, sem sair correndo, levantando correndo, atrasado, tudo isso causa ansiedade. Trabalhar as 3 esferas, preciso fazer alguma atividade física. E às vezes, né, Michele, a gente fica assim, eu preciso fazer atividade física, eu preciso. A gente se autocobrança em excesso também causa ansiedade. Também é um dos motivos da gente ficar ansiosa, porque a gente fica se cobrando, né? Se cobrando tanto, de tantas coisas que a gente precisa fazer, produtividade, que muitas vezes a gente não consegue fazer nada. É tantas coisas que a gente precisa fazer e no final das contas você não sabe nem por onde começar e aí acaba desenvolvendo a ansiedade.
Por quê? Vem também aquela sensação de frustração. Eu não consigo fazer nada por mim, né? Eu não consigo fazer nada por mim. Eu não sou uma boa mãe, eu não sou um bom pai, eu deveria ser melhor como mãe, eu falto muito com as pessoas. Eu sou assim, né? Quem é assim? Quem se cobra tanto de si mesma, que chega a se sentir mal de tanto que se cobra? E isso causa muita ansiedade e baixa autoestima, né? A baixa autoestima também é motivo para a gente se sentir ansiosa, né? Quando a gente olha para nós e se critica o tempo todo, acha que não é bom o suficiente, causa também ansiedade. Eu. Olha só quantas pessoas passam por isso, né? Então, tá na hora da gente começar a pensar assim: o que essa ansiedade tá querendo me mostrar? Porque a ansiedade, a gente olha para ela, né? A ansiedade e a depressão como um grande vilão, não é mesmo? É algo que atrapalha a nossa vida, então é péssimo. A gente olha para isso como algo muito ruim. Porém, se a ansiedade chegou para você num nível, né, onde ele está muito elevado, é porque é um sintoma de que você precisa fazer algo por você. Está na hora de você começar a olhar para dentro do seu coração, né? O que será que está no seu coração? O que está dentro de você? A gente fica tão focado nos sintomas, né? Nos sintomas. O que eu faço para amenizar esse sintoma da ansiedade? Que você não tem esse discernimento de olhar para os seus sentimentos. Porque se a ansiedade chegou para você, é porque você guarda muitas coisas aí no seu coração. Vivências, situações, quantas pessoas que você precisa perdoar? E será que você precisa perdoar as pessoas ou será que você precisa se perdoar? Né? Quantas coisas estão aí no seu coração que você nunca parou para pensar? Para quem trabalha fora, correria do dia a dia, casa, marido, acabamos esquecendo do nosso psicológico. É isso mesmo, a gente esquece completamente. A gente fica tão voltado, né? O nosso olhar, o que acontece, né, com as demandas do dia a dia? Isso é a rotina de todo mundo aqui, né? Aquela rotina corrida, é trabalho. Tem gente que faz faculdade, trabalha, tem filho, tem marido e tem casa para cuidar. É muita coisa. Em que momento você consegue se priorizar? Fazer algo por você. Porque a ansiedade é isso também, né? Quando a gente nos deixa de lado e fica só servindo as pessoas, ou preocupada com o trabalho, preocupada com os filhos, preocupado com o relacionamento, que você não tem tempo e nem disponibilidade para olhar para o seu coração. Por que durante a pandemia muitas pessoas desenvolveram o transtorno de ansiedade? Porque precisaram ficar em casa, né? Já não tinha tanta distração. E aí muitas pessoas foram obrigadas a olhar para a sua própria vida. E nem sempre é fácil a gente olhar para a nossa própria vida, né? Quantas pessoas aqui se sentem perdidas? Eu quero mudar, eu queria que a minha vida fosse diferente, mas eu não sei por onde começar. Então a pandemia, ela fez isso com a gente, né? Nós fomos obrigadas a olhar para nossa família, para nós mesmas. Boa noite, Maria, seja bem-vinda. Não é? É fácil olhar para a sua vida? Não é fácil olhar para a sua vida. Só que
Para a gente ter saúde mental, nós precisamos, isso é necessário, olhar para nós, ressignificar, né? Elaborar as coisas que aconteceram na nossa jornada. Então, quantas pessoas aqui já perderam familiar muito próximo, né? Sofreram esse luto e nunca olharam para essa perda. Tipo assim, eu não quero pensar sobre isso, né? Meu pai faleceu e eu não quero lembrar desse dia, não quero pensar sobre isso. E isso é a gente jogar a sujeira para debaixo do tapete. É não olhar para aquilo que dói. E quando a gente foge das nossas dores, vem a ansiedade. Entendem? Tá fazendo sentido isso para vocês? Eu perdi 4 pessoas, ó, o Fernandes falou. Perdi 4 pessoas, né? Não é fácil a gente conseguir elaborar esses lutos. Recentemente eu perdi uma prima e foi muito difícil de aceitar. As perdas, elas são muito dolorosas, por isso é tão importante a gente viver o nosso luto, né? O que acontece é que nós vivemos numa sociedade onde parece que a gente precisa estar bem o tempo todo, né? Parece que as pessoas cobram isso da gente. Eu preciso estar bem sempre. Eu preciso estar bem para os meus filhos, bem para o meu marido, bem para os meus amigos. Eu preciso estar bem para a empresa que eu trabalho. Não me dou o direito, né, de ficar triste, de me recolher. A Renata perdeu a mãe. São elaborações muito difíceis, né? E a gente precisa respeitar os nossos limites, respeitar as nossas tristezas. É o que eu sempre digo, né? Para quem não me segue no Instagram, correm lá e vão lá me seguir, hein, minha gente? É o mesmo @ daqui, né? Lá, eu digo lá porque lá eu estou há mais tempo, né? Então eu estou alimentando o tempo todo, mas eu quero alimentar aqui também. Eu sempre digo isso, né? Nós precisamos encarar a nossa realidade. Quanto mais a gente nega, quanto mais a gente foge dos nossos problemas e das nossas dores, mais ansiedade você tem. E lá na frente você vai precisar dar conta dessas emoções, porque um dia a conta vai chegar, né? Se você está com transtornos de ansiedade, tomando medicação, é porque a conta já chegou. E se vocês estão nessa situação da ansiedade, é importante parar e observar o que eu posso aprender com essa ansiedade. O que eu preciso fazer por mim, né? Porque tá faltando isso. Às vezes está faltando você fazer algo por você. Parabéns pelas postagens. Obrigada, Alexandro. Eu fico de boa e do nada começo a chorar. Tudo fica gigante, sabe? Miga Borges, esse é um sintoma de alerta, tá? Isso é um sintoma de bastante alerta. Pessoas que do nada têm vontade de chorar. Pode estar desenvolvendo uma depressão. A ansiedade excessiva, a pessoa que sofre de ansiedade por muito tempo, longos anos, e não vai fazer um tratamento, não vai buscar respostas, né, do que está acontecendo consigo, a longo prazo isso pode virar uma depressão, tá? Então, por isso que a gente precisa cuidar. A ansiedade é como se fosse um pisca-alerta. O que eu preciso fazer por mim? Eu preciso fazer alguns movimentos de autocuidado, de amor próprio, de conseguir se priorizar. Pés e mãos gelados, sinto um aperto no pescoço. Esse aperto que você está dizendo é angústia. A gente se sente muito angustiado quando nós estamos com ansiedade. E a culpa da angústia, ela não é a ansiedade, tá? Existe algum motivo para
para essa angústia, que não é a ansiedade. A ansiedade, ela só tá te mostrando que existe alguma coisa, né? Mas a causa é o autoconhecimento. Eu vou dar um exemplo para vocês de um atendimento que eu fiz hoje na terapia. A pessoa me falou o seguinte: essa semana me veio uma tristeza. De repente eu me senti triste, eu senti que eu acordei pela manhã, eu já estava meio triste. Mas não aconteceu nada na minha vida, não aconteceu nada assim que eu pudesse falar, é por causa disso que eu fiquei triste, né? Não tinha uma razão racional naquele momento para ele encontrar uma resposta da tristeza dele, né? E aí na terapia a gente foi conversando, né? Foi relembrando de algumas coisas, e aí durante a terapia ele falou assim: tá chegando o aniversário do meu pai. E o pai dele faleceu, né? Faleceu há alguns anos já, tem mais de 10 anos. Mas olha só, ele não tinha associado, ele nem tinha pensado no pai dele. Veio essa tristeza no coração dele e ele não conseguia detectar. Por que será que veio essa tristeza, né? Porque não aconteceu nada de diferente assim na minha vida. E aí, na terapia, ele lembra que o aniversário do pai dele está se aproximando, né? E aí ele entende que essa tristeza é porque ele sente falta do pai, né? Nessas datas, principalmente comemorativas, são datas onde ele acaba se lembrando mais, né? E aí, conforme você vai encontrando essas respostas, entendi. Então quer dizer que a minha tristeza tem a ver com o falecimento do meu pai, mesmo que às vezes aconteceu algo há tanto tempo, né, que você pensa assim, nossa, mas faz muito tempo, não tem nada a ver, mas tem a ver, né? E a gente precisa do autoconhecimento para você encontrar essas respostas. A partir de quando você tem clareza do que acontece com você, você lida melhor com a sua ansiedade, tá? Tô tendo surto de nervoso, eu não era assim. E aí é importante entender, né? Tá nervoso por quê? Será que tá irritado com alguma situação real que está acontecendo nesse momento? Ou será que tá nervoso porque acumulou tantas situações, né? Que ao longo da vida não pôde fazer nada, tem coisas que a gente não tem como mudar. Quantas pessoas se queixam dos pais, né? Eu queria tanto que meu pai fosse diferente, queria tanto que minha mãe fosse diferente. E a gente fica nessa, né, de esperar que o marido mude, que o namorado mude, que a mãe seja uma pessoa diferente, que o pai seja uma pessoa diferente. E as coisas não mudam, as pessoas não mudam e aquilo começa a corroer dentro de você. A Fabiana, eu queria ter um pai. Deixa eu ver. Que bom estar lhe ouvindo. Preciso de ajuda. Sugere eu ir ao psicólogo inicialmente? Sim, Alexandro. O ideal seria buscar ajuda psicológica, e nós psicólogos, nós fazemos a análise se você deve buscar ajuda psiquiátrica também, tá? Porque tem alguns casos que só a terapia, ok, né? A gente consegue dar conta dessa ansiedade. Porém, em alguns casos, eu encaminho para o psiquiatra para a gente fazer esse trabalho em conjunto, né? O psiquiatra mais o psicólogo. O remédio é para a vida toda? O remédio é para a vida toda? Não. O remédio não é para a vida toda se você fizer esse movimento que eu estou falando aqui para vocês, né? Se eu estou com ansiedade, então eu preciso me entender. Eu preciso entender o que acontece no meu coração. Quanto mais respostas você tem, menos você vai ser dependente da medicação, porque você começa a ter clareza do que acontece com você.
Bacana, não sabia que poderia haver este trabalho em conjunto. Sim, sim, esse é o ideal, né? O que a maioria das pessoas fazem, Alexandro? A maioria busca só o médico. Por quê? Por que as pessoas procuram só o médico? Porque não querem entrar em contato com a dor, né? As pessoas querem fazer o quê? Tomam um remedinho, a ansiedade baixa, ok, sigo minha vida e não preciso olhar para minha dor. Porém, eu como psicóloga afirmo para vocês, né? Enquanto você não encarar aquilo que aconteceu e que te machuca até hoje, é difícil você dar conta da sua ansiedade, porque a ansiedade ela tende a se potencializar, né? Quanto mais você não quer olhar para a tua ansiedade, mais ela vem com força. Tratar os sintomas e não a causa. Na verdade, a gente precisa tratar a causa para amenizar os nossos sintomas. Tá, Camila? Nossa, eu tô assim, mas por falta de condições para me tratar. O que você pode fazer, Micaele? Você pode se alimentar, se nutrir de conteúdos positivos, né, das redes sociais. Então, existem alguns movimentos que você pode fazer para você dar conta da sua ansiedade, que é o que eu tô falando para vocês. Fazer atividade física. Alguém já tentou fazer meditação? Porque os psiquiatras daqui só sabem passar remédio, mas não tratam o problema. Porque quem trata o problema é o psicólogo. O psiquiatra, ele tá para que a pessoa dê conta dos seus sintomas, né? Ele precisa ajudar a amenizar. Por quê? Porque, por exemplo, uma pessoa que está numa depressão profunda, né? A depressão profunda, a pessoa ela não consegue trabalhar, ela não consegue estudar, não consegue fazer as coisas básicas do dia a dia. Então nós precisamos da química, né, da medicação, para que ele consiga ter essas condições de fazer o básico da sua vida. Entende? Porém, para ele sair desse estado de depressão, ele precisa buscar ajuda do psicólogo. Estou começando a perceber onde eu preciso dar mais atenção em mim. Que bom, Camila. É isso, é essa clareza que eu quero que vocês tenham, né, de vocês. Chega de fugir das suas emoções, né? Nós como seres humanos, nós temos emoções, todos nós temos emoções. E a gente precisa dar conta das nossas emoções. Quando a gente não consegue dar conta das emoções, é que vem os transtornos psicológicos. Ansiedade causa tontura. A tontura pode ser um dos sintomas da ansiedade. Psicólogo, psiquiatra só amenizam, mas não curam. Aí viram refém dos... Se você está disponível, né, a falar sobre a sua dor, você pode encontrar sim a tua cura. O psicólogo daqui não me ajudou a me tratar e só me encaminhou para o psiquiatra. Doutora, você atende online? Eu atendo online. Eu só atendo online, Fernanda. Eu recebo muitas perguntas se eu atendo plano de saúde, né? Se eu tenho convênio com algum plano de saúde. E eu não tenho convênio com nenhum plano de saúde, tá? É só no atendimento particular. Que bom. O que vocês precisam fazer? Entrar lá no meu Instagram, no link da minha bio, tem uma aba que é lista de espera, tá? É lá que vocês vão colocar o nome de quem tem interesse. Boa noite, sejam bem-vindos a todos que estão entrando.
Estamos falando aqui sobre ansiedade, como que nós podemos dar conta dessa emoção, desse sentimento que tanto nos atrapalha, atrasa a nossa vida, nos paralisa muitas vezes, né? Quantas vezes você deixou de fazer algo, sair com os amigos, se divertir, ter uma vida mais leve por conta da ansiedade? Ansiedade é algo espiritual? Não. Não é algo espiritual. É uma emoção, é um sentimento, é uma sensação, né? É algo inerente de todo ser humano. Todos nós temos ansiedade, né? A diferença entre as pessoas é que algumas conseguem administrar melhor a sua ansiedade, administrar melhor os seus pensamentos, né? Nós precisamos começar a prestar atenção nos nossos pensamentos. Por isso que eu perguntei da meditação, porque através da meditação você consegue observar os seus pensamentos. Tenho muitos problemas com ansiedade, estou de licença do trabalho, não quero ver ninguém. Ó, Fernanda, no seu caso, né, por exemplo, a ansiedade, ela ultrapassou... A Fernanda, eu tomo muitos remédios. Você acabou deixando a tua ansiedade ultrapassar os seus limites. Quando a gente presta atenção em nós, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, antes de você ter uma crise, você já sabe o que você precisa fazer para amenizar a tua ansiedade. Entende? Como assim? Quando você se conhece de forma interna, né, no sentido mais profundo, você tem a capacidade de perceber, eu estou ficando ansiosa, eu estou percebendo, ou quando acontece alguma situação, você já sabe, essa situação é um gatilho para minha ansiedade. Então, o que eu preciso fazer? Cada um tem a sua maneira de lidar. Por isso que não existe um segredo, né? Não existe nada mágico para você conseguir dar conta da sua ansiedade. Eu me estresso facilmente, acabo explodindo e não gosto de receber ninguém. Né? Essa questão da irritabilidade também é sintoma de ansiedade, mas também pode ser sintoma de depressão. E aí, Fernanda, o que acontece? Se a gente ultrapassa os nossos limites, né, da ansiedade, a longo prazo, é o que eu falei para vocês, você pode desenvolver uma depressão. Como engolir o choro? Nossa, eu choro por tudo. Deixa eu ver como que é o nome. Rafaela. A Rafaela está perguntando como engolir o choro. Olha só que triste isso, né? Esse negócio de engolir o choro a gente escuta muito quando nós somos crianças, né? Dos nossos pais. Os nossos pais falam, engole esse choro. E aí, de tanto que a gente ouve os nossos pais falando isso, engole esse choro, a gente entende que nós não podemos expressar as nossas emoções. Alguém fala grosso, por pior quando estou chorando e alguém pergunta o porquê. Aí sim é uma choradeira. Aí, essa questão do choro, Rafaela, é porque você precisa falar mais sobre as suas dores. Eu acho que é como se o nosso coração, nós tivéssemos dentro do nosso peito um potinho, tá? Imaginem que dentro de vocês existe um potinho. E aí, cada situação que você viveu desde a sua infância, né? Amiguinho, bullying, término de relacionamento, mãe, pai, situações que foram acontecendo de ruim, toda situação dolorosa, a gente vai colocando uma gota nesse potinho que tá aqui, ó, no nosso coração. E aí, quando esse pote, ele tá lotado, sabe? Quando você já tá cheia de tantas situações dolorosas,
você já não consegue mais dar conta das suas emoções. E é quando você chora, é quando você explode, é quando você se irrita, tá? Então, que nem você falou assim, como que eu faço para engolir o choro? Na verdade, é assim, a pergunta é o que eu preciso fazer para me fortalecer emocionalmente? Não que você não pode chorar, tá? Todos nós podemos chorar, a gente pode demonstrar as nossas emoções, mas nós precisamos nos fortalecer, a gente precisa esvaziar esse potinho que tá aqui, ó, né, no nosso coração, porque quanto mais você esvazia, melhor, menos ansiosa você fica, menos vontade de chorar você tem, tá? Então nós precisamos desenvolver a nossa inteligência emocional pra gente não magoar por qualquer coisa. Quando nós estamos fragilizadas, o que acontece com a gente? A gente magoa por qualquer coisa, né? Uma coisa pequena desse tamanho já vira uma coisa enorme. Sim ou não? Me sinto assim. Isso pode funcionar ao contrário quando não... Isso, exatamente. Quando não chora, quanto mais a gente guarda... Eu também atendo pacientes que eles falam, eu não consigo mais chorar. Eu não consigo mais chorar. Sabe quando a gente tem uma história de vida tão sofrida e dolorosa que o nosso coração virou uma pedra de gelo? Deixa eu ver aqui. Desde que eu era criança, achava que tinha que proteger tudo e todos. Olha só, que interessante, né? Você veio com essa sensação de que você precisava proteger as pessoas. E aí, quando nós temos essa sensação de que nós precisamos proteger as pessoas, você não se dá o direito de se fragilizar, de ficar triste, de precisar de ajuda, né? A pessoa que tem essa coisa de proteção não consegue receber ajuda. Ansiedade pode causar bloqueio emocional? Com certeza. Com certeza. Eu também sou muito protetora. Deixa eu ver aqui. Meu padrasto bater na minha mãe. Eu sofria muito. Olha só. Todas essas situações aqui que vocês estão colocando, ó, Janaína, via o meu padrasto bater na minha mãe, né? Tudo isso você guardou aqui no seu potinho, entende? E aí, quando você se relaciona com alguém, você pode relembrar, né, de algumas situações, e aí o teu relacionamento pode causar ansiedade. Eu cresci com a minha mãe dizendo que não poderia comer isso ou aquilo, porque iria engordar demais. E agora, com certeza, você come. Não come? Atualmente peso 115 quilos, tá vendo? Né? Quando existem maneiras das pessoas falarem com a gente, né? A questão da proibição não é o melhor caminho. Quando criança, não tivemos demonstrações de carinho, afeto, sou muito fechada. Quando nós não recebemos afeto, nós desenvolvemos uma necessidade emocional necessidade de se sentir amada. Todos nós, como seres humanos, assim como eu preciso tomar água, preciso ir no banheiro, preciso me alimentar, é uma necessidade de todo ser humano se sentir amado, se sentir amada, tá? Nós precisamos sentir. Então, se você é uma pessoa que tem essa sensação, eu tenho a impressão que a minha mãe não gosta de mim. Eu não sei o que acontece, eu não sei o que eu faço, eu não sei porquê, mas eu sinto que a minha mãe não gosta de mim. Ou meu pai, né? Eu sinto que meu pai não gosta de mim.
Não sei te responder. Estou no exterior e não está sendo nada... Onde que você tá? Ceia. Ceia? Onde que você tá? Estou no exterior e não está sendo nada fácil. Que país que você está? Jando, o que causa ansiedade? Então, no comecinho da live eu falei para vocês que existem várias causas, né? Cada pessoa tem a sua história, cada um tem a sua subjetividade. Existem vários, né? Você só vai saber qual é a causa da sua ansiedade se você desenvolver autoconhecimento. Ah, estou nos Estados Unidos. Ai, que legal. Não é fácil, né, viver num outro país. Eu já morei no Japão. Já morei no Japão, eu sei como que é difícil. Muitas pessoas têm um sonho, né, de ficar longe, morar em outro país, mas só quem vive essa experiência sabe o quanto é desafiador, né? Qual o tema da live? É um bate-papo sobre ansiedade, Meire. Então, vocês podem fazer perguntas. Algumas pessoas estão perguntando, eu estou respondendo, explicando para vocês, né? Tirando as dúvidas. E eu quero que vocês tenham essa clareza, né? Com relação à ansiedade. A ansiedade não é vilão de ninguém. Ela vem como um sinal de alerta para que a gente faça algo por nós. Né? Só que o que acontece? A gente foge, né? A gente foge. Eu não quero sentir essa ansiedade, então eu preciso tomar um remédio correndo para amenizar. E na verdade, a ansiedade, ela só está mostrando para você que algo no seu emocional, no seu coração está mal resolvido, né? Coisas que aconteceram lá atrás e que está mal resolvido. Qual o tratamento para depressão e ansiedade? Aí depende da intensidade, tá? Mas ou pode ser só com o psicólogo ou trabalho conjunto com um médico psiquiatra, tá? Porque se você está numa depressão muito profunda, a ponto de não conseguir fazer as coisas que você precisa fazer, que você costumava fazer, não gosta mais de fazer as coisas que antes te dava prazer, hoje não te dá mais prazer. Então a gente precisa analisar a situação. Então, dependendo do caso, o tratamento é psiquiatra e mais o psicólogo para tentar entender a raiz da sua depressão e a raiz da tua ansiedade. Quando alguém me magoa, mesmo sem intenção, eu só me afasto e finjo que essa pessoa nunca existiu. Só que daí, o que acontece? A gente se afasta. Se você consegue resolver isso dentro de você, ok. Mas se você se afasta e fica remoendo aquela situação, vai te dar ansiedade, tá? É uma gotinha que tá ali, ó, naquele potinho que entrou e que pode ser a gota d'água que você precisava para explodir. Traumas do passado pode ajudar a ansiedade? Com certeza ela faz aflorar a ansiedade, os traumas de infância, os traumas do passado. Uma das causas, né, que me perguntaram qual é a causa. Uma das causas da ansiedade são as situações do passado mal resolvidas. Não sinto fome. É um sinal de alerta, tá, Daiva? Ansiedade e perfeccionismo está relacionado? Na verdade, a necessidade... Vocês lembram daquele vídeo, né? Porque eu acho que todos vocês estão por conta daquele vídeo das feridas da infância, né? Comportamentos que parecem qualidades, mas podem ser indícios de feridas da infância. Uma dessas qualidades é a necessidade de ser perfeita em tudo que faz.
A pessoa que tem essa necessidade de ser perfeita em tudo que faz, isso causa ansiedade, tá? Que alguém me perguntou aqui, ansiedade e perfeccionismo tem a ver, está alguma coisa relacionado? Então, a pessoa que tem essa necessidade de ser perfeita, ela fica ansiosa. Por quê? Porque nós somos seres humanos e não existe pessoa perfeita, não existe perfeição, né? Nós somos seres humanos e nós estamos vulneráveis ao erro. Qual é a sua abordagem? Eu fiz a minha especialização na psicanálise. A Daiva, choro por tudo. Amo ver seus vídeos. Ai, que legal, que legal. É por vocês que eu faço mesmo. É nessa intenção, né, de trazer essa clareza para vocês, de vocês começarem a olhar qual é o meu objetivo com os conteúdos. Que vocês comecem a olhar para vocês, né, para o seu coração, para suas emoções. Não adianta fugir das emoções, tá? Não adianta a gente querer fugir. Fugir é pior, porque quanto mais você foge, maior ela fica aqui dentro. Então, assim, ó, quanto mais você tem medo, quanto mais você foge do medo, maior o medo cresce dentro de você, né? Então, o melhor caminho é você encarar esse medo. Aí tem uma pessoa, perguntou qual é a sua graduação. Eu sou psicóloga, fiz psicologia. Tanta gente com ansiedade, são as situações desse mundo corrido. Sim, a nossa sociedade com certeza é uma das causas da ansiedade, porém nós não podemos culpar a sociedade, tá? Somos nós quem precisamos dar conta das nossas emoções, independente do que aconteça no externo. Como faz para abraçar essas emoções? Olhando para ela, tá? Olhando para ela. Muito legal a interação de vocês. Micaele. Por que ouvimos vozes quando estamos muito depressivos? Não é sempre, tá? Não é sempre. Não é sempre. Na verdade, assim, é importante buscar um médico para você encontrar essas respostas, tá, Micaele? Porque não tem como eu dar nenhum diagnóstico aqui. Na verdade, aqui eu não dou diagnóstico de ninguém, tá? Não quero que vocês pensem assim, ela está dando meu diagnóstico, isso quer dizer que eu tenho isso ou aquilo. Não, a gente está conversando, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, cada história é uma história. Por que a gente não pode se comparar? Por que a gente não pode se comparar com outra pessoa? Quando citei sobre o mundo, quis dizer que há muita cobrança em relação a tudo. Com certeza. O que indica para melhorar a ansiedade? Eu indico a terapia. Eu vou indicar um projeto meu aqui para vocês. Eu estou com um projeto chamado Psicodesafio, tá? São 10 dias de desafios são 10 dias com o meu acompanhamento. Não tem nada a ver com terapia, não tem nada a ver com consultoria, não tem nada a ver com algo individual, tá? São desafios que a proposta do psicodesafio é fazer vocês olharem para vocês, olharem para o seu coração, olhar para o seu sentimento, treinar. Nós precisamos criar um hábito na nossa vida, que é olhar para nós, né? Por exemplo, no meu ritual matinal, o que eu faço todos os dias? Eu acordo cedo, 6 horas, 6h15, faço a minha skincare, lavo meu rosto e tudo mais. Depois eu vou fazer yoga.
Então eu faço alongamento, faço a minha conexão, depois eu faço a minha oração, faço a minha meditação. Então, de manhã é o momento onde eu observo como eu estou me sentindo, né? E de acordo com como eu estou me sentindo, é que eu vou fazer os movimentos ao longo do dia. Isso faz toda a diferença na minha vida, no meu dia a dia. Eu não consigo começar o meu dia antes de alongar o meu corpo, por exemplo, tá? Então, esses movimentos de conexão, sabe? De você olhar para o seu coração, de saber como você está se sentindo, nesse projeto do Psicodesafio, eu estou fazendo com que eu abri, né, as inscrições para o Psicodesafio justamente para isso, para que as pessoas comecem a se conectar consigo mesma, né? Os desafios, cada desafio tem uma proposta, então a gente vai trabalhar a ansiedade, vamos trabalhar procrastinação, né? Eu gosto muito de trabalhar a questão da potencialidade, então quais são os seus talentos, porque quando você não sabe qual é o seu potencial, você não confia em você. E eu acredito muito que a questão da autoconfiança, de você conseguir confiar em si mesma, é a base para a gente dar conta das nossas emoções, tá? Então, por favor, o valor do Psicodesafio, eu posso falar aqui, que é R$ 97,00 quem quiser participar, tá? Quais são os dias da sua live e horário, por gentileza? Então, deixa eu falar, Meire. Eu não tenho ainda horário definido. Não tenho horário definido. Assim, eu entrei nessa live hoje, eu nem avisei vocês direito, né? Avisei pouquíssimo tempo de antecedência, porque começou a chegar muita gente, né, no meu perfil, e eu falei, nossa, eu preciso saber quem são essas pessoas, né? Porque eu tenho plena consciência que não são números, né? São pessoas que precisam de ajuda, pessoas que querem se nutrir, né, de conteúdos de valor, que querem se entender, que querem estudar sobre a saúde mental, que querem começar a se cuidar. Então eu estou aqui em respeito a vocês mesmo, né? Porque eu quero saber quem são vocês, quero entender o que vocês estão sedentos do que, né? De qual assunto. Primeira vez, estou gostando muito. Que bom, eu fico muito feliz. Esse é o meu propósito, né? Hoje eu me vejo como um instrumento de Deus aqui, né? Sendo utilizada para servir vocês mesmo, né? A partir dos meus conhecimentos, a partir dos meus estudos, o que eu posso fazer para ajudar, para servir vocês, né? Deus abençoe, amém. Parabéns, você é ótima. Que bom, eu fico muito feliz. Estou muito feliz de conhecer vocês. A psicologia das cores tem comprovação? Não conheço sobre esse assunto, Fernando. Não conheço sobre a psicologia das cores, mas com certeza. Eu acho que tem a ver com o marketing, né? As pessoas que fazem marketing estudam muito sobre isso. Precisamos muito de pessoas como você. Como ter a confiança de... Olha que pergunta boa! Anderson, como ter a confiança de volta? Ótima pergunta. Nós adquirimos confiança quando você desenvolve o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É voltar o seu olhar para você. O que acontece é que a gente se desconecta. O que é desconectar? É quando você começa a olhar tanto para fora, para o problema, para o trabalho, para as demandas da vida. Eu preciso ser perfeito, eu tenho que fazer, né, a questão da produtividade, e você só olha para fora, para fora, para fora, para fora.
né? E aí quando a gente olha muito para fora, nós também temos expectativas, né? Que as coisas voltem para nós. Então, se você se dedica tanto ao trabalho, você quer ser reconhecido. E muitas vezes a gente não é reconhecido. E aí você perde confiança. Entende? Então, quando você desenvolve o autoconhecimento e entende por que você se comporta desse jeito, qual é a sua necessidade emocional que está por trás. E aí, quando você se conhece também, você entende, você entra em contato com a sua potencialidade, né? Todos vocês que estão aqui, ó, pelo que eu tô vendo, 140 pessoas estão aqui comigo. Nossa, que alegria ter tudo isso de gente. Todos vocês aqui têm a sua capacidade, têm a sua potencialidade, têm o seu próprio talento. Tá? Todos vocês aqui têm o seu próprio talento. Acontece que a gente já nem olha mais pro nosso talento, né? De tanto que você fica olhando para fora, para a vida das pessoas, para as outras coisas, para os problemas, né? Para a vida financeira, que você se desconecta totalmente de quem é você. Então, como que você consegue confiança de volta? Quando você volta a se conectar com você, tá? Quanto mais próximo você volta para sua essência, mais você confia em você. E quando você tem autoconfiança, você não tem necessidade de aprovação das pessoas. Você tem condições de falar não quando você quiser falar não, tá? Você consegue tomar decisões quando você tem confiança em si mesmo. Por quê? Porque você sabe que se você errar, tá tudo bem. Eu consigo dar conta. Eu consigo dar a volta por cima, né? E todo erro é um aprendizado. Eu não sei se eu respondi a sua mensagem. Você que perguntou como conquistamos a nossa confiança de volta. Dependência emocional tem ligação com a infância? 100%. Denise, 100%, tá? Tem ligação com a infância. Tem ligação, a ligação maior é com a mãe, por conta da mãe. Como superar a dor do luto? Pois é vivendo o luto, tá? Nós precisamos viver. Em 2017 eu perdi a minha mãe. Em 2021, no comecinho do ano, eu perdi o meu pai. Então eu vivi esse processo do luto assim por muito tempo, né? Estou ainda vivendo, porque o luto ele dura aí em torno de 5 anos pra gente conseguir dizer que agora eu consegui elaborar, agora eu consigo dar conta. Vai deixar gravada essa live? Pelo que eu sei, eu acho que dá para gravar. Como adquirir confiança em mim? Autoconhecimento. Gente, eu quero que vocês saiam com essa palavra no coração de vocês, tá? Autoconhecimento é a chave para você dar conta da sua ansiedade, para você fortalecer a sua autoconfiança, para você elevar a sua autoestima, para você desenvolver inteligência emocional, autoconhecimento, tá? Por isso que o psicodesafio é uma oportunidade, porque a gente vai desenvolver o autoconhecimento. Você vai começar a ter clareza. Só que daí eu preciso falar uma coisa pra vocês, meio chata, né? Porque o psicodesafio para esse grupo é só de mulheres, tá bom? Por enquanto, porque estou criando projetos para os homens também. Como ter autoconhecimento? Então, de várias maneiras, através de livros, né? Não existem livros de autoconhecimento. Eu gosto muito de ler.
Então, você lê, conforme você vai lendo o livro de autoconhecimento, a sua mente, ela faz assim, ó, ela se expande. Algo que você nunca... O que é autoconhecimento? Gente, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Isso é autoconhecimento. Eu nunca tinha percebido o quanto eu fico chateada quando, sei lá, acontece alguma determinada situação. Nunca tinha reparado nisso. A coragem de ser imperfeita. A Meire perguntou se tem algum livro que possa indicar. Esse livro fez muita diferença na minha vida. Coragem de ser imperfeita. Boa live para você, obrigada. Então, autoconhecimento a gente adquire através de livros, através de vivências, através de palestras, através da terapia, através do psicodesafio, tá? Através de constelação familiar. Então, existem várias formas da gente lidar, da gente desenvolver o nosso autoconhecimento. Como desenvolver a inteligência emocional através do autoconhecimento, tá, gente? A dica de livro para hoje é A Coragem de Ser Imperfeita. Essa é a dica do livro. Bom, eu vou finalizar a nossa live, que já deu aí, né, mais de 1 hora de live. Eu amei estar aqui com vocês. Eu prometo que eu voltarei mais vezes para fazer lives, para a gente conversar, para a gente se conhecer ainda mais. Gosto muito de falar sobre a questão da autoestima, que eu acho importante, da autoconfiança. E eu vou deixar gravada, né, para quem quiser assistir depois, quem quiser compartilhar essa live para alguém que precisa ouvir essas palavras, compartilhem, tá bom? Agradeço o pessoal que deu presente. Muito obrigada aos presentes que eu ganhei nessa live. Muito obrigada pelos presentes. Que legal, né? Que nessa rede social tem presente. Amei, amei, amei. Eu recebo de coração aberto todas as palavras de vocês. Você é muito especial, agradável. Amei esse momento com você. Então fiquem com Deus, tá, gente? Um bom final de semana para vocês. Aproveitem a sexta-feira aí de vocês, né? Que já tá acabando. Um beijo aí no coração de cada um que tá aqui.